Malformações congênitas do sistema respiratório e sistema oftalmológico. Seminário apresentado à disciplina de Embriologia, orientado pela professora Beatriz Dutra Brazão Leles, da Universidade do Estado de Minas Gerais, do curso de Graduação em Enfermagem. Os acadêmicos que apresentaram referentes trabalhos são Camila, Crislaine, Elizabeth, Gabriela, Ingrid, João Paulo, Letícia, Luiz Fernando, Maria Eduarda, Nuara, Sâmela e Shélida. O sistema respiratório é o conjunto de órgãos responsável pela absorção do oxigênio do ar pelo organismo e da eliminação do gás carbônico retirado das células. Ele é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões. Os órgãos que compõem as vias respiratórias são cavidade nasal, laringe, faringe, traqueia e os brônquios. Boa noite a todos, meu nome é Sâmela. Então, o que é malformações pulmonares? As malformações pulmonares são um aspecto de lesões cuja origem decorre do período embrionário. São raras e variam muito de sua forma de apresentação clínica e a gravidade dependendo principalmente do grau do envolvimento pulmonar e sua localização na cavidade torácica. As malformações pulmonares, elas podem se manifestar em qualquer idade e pode ser fonte de importante morbidade e mortalidade em lactantes e crianças. Pacientes com malformações pulmonares congênitas podem manifestar sintomas respiratórios ao nascimento, enquanto outros podem permanecer assintomáticos por alguns períodos. Quando diagnosticado tardiamente, esses pacientes apresentam algum tipo de complicação, como infecção pulmonares. Embora haja um aumento significativo do diagnóstico de malformação, tanto no período pré-natal como no período neonatal, a maioria das malformações pulmonares ainda é identificada em exames post-mortem. Não sei se é assim que pronuncia, mas é um exame após a morte. Atresia esofágica e fístula traqueoesofágica. Na atresia esofágica, o esôfago estreita ou não tem saída. Uma fístula traqueoesofágica é uma conexão anômala entre o esôfago e a traqueia. Na imagem, a gente pode observar um exemplo de atresia e fístula esofágica. A primeira imagem que aparece é uma anatomia normal do esôfago e da traqueia. Na segunda imagem, a gente pode observar a atresia, que é a separação defeituosa do esôfago. Na terceira imagem, a gente pode observar a fístula traqueoesofágica, ou seja, uma ligação entre o esôfago e a traqueia. Na quarta imagem, que é a primeira de baixo, a gente pode observar uma fístula superior e uma atresia. Essa fístula superior tem a ligação entre o esôfago e a traqueia em cima e embaixo a atresia, que é a separação do esôfago. Já na quinta imagem, a gente pode observar uma fístula inferior, ou seja, tem uma atresia em cima, que é a separação do esôfago, e embaixo dessa atresia já tem a ligação do esôfago com a traqueia. Na próxima e última imagem, a gente pode observar que tem uma fístula dupla, ou seja, tem uma fístula superior, a ligação entre o esôfago e a traqueia superior, depois vem a atresia, que é a separação do esôfago, e embaixo já tem a ligação de novo do esôfago com a traqueia. Atresia e fístula traqueoesofágica. Os fatores de risco. Não são conhecidos fatores predisponentes. Entretanto, a condição se apresenta frequentemente com anomalias congênitas, incluindo complexos de bactérias, defeitos vertebrais, anomalias anorretais, defeitos cardíacos, anomalias traqueosofágicas, anomalias radiais e renais, e anomalia dos membros, sendo fator de risco a trissomia 18 e 21 e histórico familiar. O primeiro problema que eu vou falar sobre o exame e o diagnóstico
é atresia e fístula traqueosofágica. O exame pode ser realizado em 2 etapas: pré-natal, que seria a ultrassonografia, e pós-natal, que seria a sonda nasogástrica ou a orogástrica, juntamente com a radiografia. O diagnóstico é sugerido pela incapacidade de estar introduzindo a sonda no estômago. O tratamento da fístula e da atresia traqueosofágica consiste numa correção cirúrgica. Quando o lactante ele se estabiliza, pode estar entrando com a correção da extrapleural da atresia e pode também estar fazendo já o fechamento da fístula traqueosofágica. Os cistos pulmonares são lesões periféricas, únicas, arejadas e hiperinsufladas. Na primeira imagem, a gente pode observar que tem vários pontinhos brancos na tomografia computadorizada, ou seja, que são os cistos. Já na segunda imagem, que é uma intraoperatória, a gente pode observar esses calombos no pulmão, que são a representação dos cistos. O cisto pulmonar pode ser causado por diversos fatores, como obstrução das vias aéreas, com dilatação dos espaços aéreos distais, necrose das paredes das vias aéreas, entre outros. Cistos pulmonares. Fatores de risco. O cisto pulmonar pode ser formado por diversos mecanismos, como obstrução das vias aéreas com dilatação dos espaços aéreos distais, mecanismo valvular, necrose das paredes das vias aéreas e destruição do parênquima pulmonar associada a proteases. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os cistos pulmonares. O exame que deve ser realizado é a radiografia simples do tórax. A gente consegue o diagnóstico através dele, porque pela radiografia a gente consegue identificar os cistos encontrados no pulmão. O tratamento do cisto congênito do pulmão, ele consiste na remoção do lobo acometido. Laringomalácia. A condição é considerada como um desenvolvimento anormal da cartilagem da laringe ou de qualquer outra parte da caixa de voz. A laringomalácia ela é um desenvolvimento anormal da cartilagem da laringe, o que pode resultar em um ruído agudo e um movimento inadequado da laringe. A gente pode observar na imagem esse estreitamento da laringe, o que pode resultar nesse ruído. Na verdade, o normal seria esse espaço maior, que aí não gera esse ruído, esse estridor na voz ou no choro do bebê. Laringomalácia. Fatores de risco. A condição é considerada como um desenvolvimento anormal da cartilagem da laringe ou de qualquer outra parte da caixa de voz. Também pode ser o resultado de um distúrbio neurótico que afeta os nervos das cordas vocais. A laringomalácia é ocasionalmente associada a certas condições hereditárias, como a disgenesia gonadal e síndrome do Costello. No entanto, os membros da família que têm uma síndrome particular não têm necessariamente os mesmos sintomas, pois nem todos têm a laringomalácia. Os exames que devem ser feitos para a identificação da laringomalácia deve ser feito a laringoscopia e a broncoscopia. O diagnóstico definitivo vai ser realizado através de uma endoscopia respiratória completa com a criança em respiração espontânea. Na laringomalácia, existem 3 etapas. A primeira etapa, se o caso for leve, é que a recomendação é a observação para que não se agrave mais o caso. No caso de laringomalácia média, se indica medicamentos de antirrefluxo, outros tipos de alimentação para que não agrave esse quadro. E na laringomalácia grave, o tratamento é cirúrgico. Enfisema lobar congênito é uma malformação pulmonar rara e é provavelmente causada pela deficiência no desenvolvimento das cartilagens brônquicas. O enfisema lobar congênito ele é uma deficiência no desenvolvimento das cartilagens brônquicas, que pode causar uma hiperinsuflação do pulmão, de uma parte do pulmão. O que a gente pode observar na primeira imagem é que essa hiperinsuflação lobar, ela pode causar um desvio do mediastino
e também uma compressão da outra parte do pulmão. Já na segunda imagem, a gente pode ver a retirada desse pedaço que está hiperinsuflado, que a gente retirou na cirurgia. E já na terceira imagem, ela mostra como era essa hiperinsuflação. Aí dá pra gente ver que o parênquima do pulmão também está diferente. Enfisema lombar congênito. Fatores de risco. É uma anomalia congênita pouco frequente do desenvolvimento pulmonar, que pode ser causa de insuficiência respiratória em recém-nascidos e lactentes. A maioria dos casos é descoberta nas primeiras 4 semanas até o 6º mês de vida. O enfisema lobar congênito pode ser identificado em 4 exames. A ecografia obstétrica, o raio-x do tórax, o TC do tórax e broncoscopia. Então, o ELC pode ser diagnosticado no pré-natal, fazendo a ultrassonografia obstétrica ou, futuramente, com a ressonância magnética. O tratamento do enfisema lobar congênito, ele geralmente é considerado uma lesão cirúrgica. Quando o paciente ele é sintomático, se deve fazer a lobectomia nesses casos mais graves. Já quando o paciente tem pouca dificuldade em respirar, coisas mais leves, né? Deve-se fazer um tratamento mais conservador. O sequestro pulmonar ele consiste num tecido histologicamente parecido com o pulmão, com uma irrigação arterial sistêmica. O que a gente pode observar na primeira imagem é esse pedaço embaixo aqui, essa irrigação arterial sistêmica, consiste nesse sequestro pulmonar. Na segunda imagem, a gente pode observar esse sequestro pulmonar, que dá pra gente ver pelo lado direito, a artéria sistêmica subindo ali, realizando esse sequestro pulmonar. Sequestro pulmonar. Acredita-se que o sequestro pulmonar extralobar é recorrente de malformação pulmonar pré-natal. Já o sequestro pulmonar intralobares é causado por infecções já em adultos e também em adolescentes. Sequestro pulmonar. É caracterizado por compartilhar o mesmo revestimento pleural visceral do pulmão normal. Essa norma é raramente associada a outras anomalias. A sua localização mais comum é no segmento posterior do lobo inferior. Em 85% dos casos, o sequestro intralobar é suprido por uma artéria originada da aorta infradiafragmática. A maioria dos pacientes é assintomática, convivendo por anos com a anomalia, e o diagnóstico é considerado durante a realização de uma radiografia de tórax. Os exames do sequestro pulmonar são ecografia obstétrica, raio-x do tórax, TC e angio-TC do tórax. O sequestro pulmonar é mais fácil de ser identificado no primeiro trimestre da gestação. No exame de pré-natal, ele pode ser identificado como uma massa esbranquiçada na região do tórax. O tratamento de sequestro pulmonar, ele consiste no acompanhamento na gravidez através do ultrassom e a remoção cirúrgica após o nascimento do bebê. E quando tem insuficiência cardíaca, deve-se fazer uma intervenção ou uma cirurgia fetal. Congenital diaphragmatic hernia, or CDH, is a birth defect that allows abdominal organs to pass through the diaphragm, enter the chest, and inhibit lung growth. This can cause 2 main complications: pulmonary hypoplasia and pulmonary hypertension. The first is the degree of pulmonary hypoplasia, or small lungs. During breathing, air travels down the windpipe into the lungs and is sent to small air sacs called alveoli. Once inside the alveoli, oxygen is absorbed into the blood through the surrounding blood vessels. The blood changes from blue blood, which is poor in oxygen, to red blood, which is rich in oxygen. The blood travels back to the heart and is sent to the rest of the body.
But with pulmonary hypoplasia, there are fewer alveoli and blood vessels than necessary to provide the body with the oxygen-rich blood it needs. The severity of this condition requires a comprehensive approach. At the Colorado Fetal Care Center, our dedicated multidisciplinary team has some of the best outcomes in the nation in caring for and treating CDH and its multiple effects. Visit coloradofetalcarecenter.org for more information or to make an appointment. Hipoplasia pulmonar. A hipoplasia pulmonar é uma condição rara que se caracteriza pelo desenvolvimento incompleto do tecido pulmonar, que pode ser unilateral ou bilateral. Isso resulta na redução do número de células pulmonares, vias aéreas e os alvéolos, que prejudica a troca gasosa. A sequência dessa deformidade é a redução do volume do pulmão acometido. Então, vai acontecer a redução do volume pulmonar, a hipertrofia do músculo liso das artérias pulmonares, a hipertensão pulmonar e a redução do fluxo sanguíneo. Esta é uma malformação congênita, que na maioria das vezes acontece em decorrência de outras anormalidades fetais, que interferem no desenvolvimento normal dos pulmões. Então, quando ela é unilateral, uma parte do pulmão, um dos pulmões, ele fica bem menor do que o outro pulmão. Agora, quando ele é bilateral, os dois ficam do mesmo tamanho, bem pequenos. A hipoplasia pulmonar é uma causa relativamente comum de morte neonatal e também é um achado comum em natimortos. O que seria esse natimortos? É uma morte de um feto após 20 semanas de gestação. Oi, gente, eu me chamo Elizabeth, sou do terceiro período de enfermagem noturno e vou falar um pouquinho sobre as considerações finais do nosso seminário de embriologia. De acordo com o que foi apresentado no nosso trabalho, a malformação respiratória forma um grupo heterogêneo de patologias pulmonares, que nos dias atuais vem apresentando um maior número de casos diagnosticados precocemente. O diagnóstico e o tratamento precoce oferece a possibilidade de um desenvolvimento pulmonar normal. Para o cuidado integral, como tratamento, procedimento, reabilitação e medicalização, considera-se relevante a realização de cursos de habilitação para os profissionais da saúde, com o objetivo de melhorar a troca de informações e com o intuito de um melhor atendimento aos pacientes. O sistema oftalmológico é composto pelos olhos e pelos nervos. As estruturas acessórias, que são as pálpebras, supercílios, músculo e aparelho lacrimal. A visão funciona através do processamento de dados recebidos pelo encéfalo, por intermédio dos receptores sensoriais ativados pela luz. No cérebro, essas informações também são armazenadas. Oi, gente, meu nome é Letícia. Eu vou falar um pouco com vocês sobre o que são malformações no sistema oftalmológico. Primeiramente, eu busquei no dicionário o significado dessa palavra malformação, que é um defeito na forma ou na formação, uma anomalia, aberração e deformação. A malformação ela está presente, no nosso meio desde as primeiras civilizações. A cada 5 crianças que nasciam, uma continha alguma malformação. Só que as malformações na face, ela não era tão levada a sério
quanto a alguma outra malformação. Se uma criança nascesse com problema na perna, no braço, né, tinha mais importância. Uma porque a deficiência do sistema oftalmológico, ela é silenciosa. Algumas crianças nascem com más formações, né, no sistema oftalmológico devido a um comprometimento na fase embrionária. Então, quando a criança nasce, no primeiro mês de vida dela já é feito o teste. Essas malformações, elas podem gerar problemas visuais, como a anidiria, que é a ausência da formação da íris, o coloboma do nervo óptico, tem também os problemas na pálpebra, na íris, entre outras. Um exemplo que eu trouxe é o glaucoma, que é o aumento da pressão do olho devido ao acúmulo de líquido. O glaucoma, quando ele é diagnosticado no início, ele pode ser sim curável, né? Agora, se ele já estiver num estado muito elevado, o glaucoma ele pode causar até cegueira, né? Então, o glaucoma ele não tem cirurgia, né? Não pode ser feito, não há cirurgia para o glaucoma, ele só é tratável. Então, sempre tem que ir no oftalmologista para medir a pressão do olho, para ver se está tudo certo, para que esse problema não se agrave, né? Não é igual a catarata. A catarata, se fizer uma cirurgia, ela pode ser reversível, né? Então, a pessoa consegue melhorar a sua visão com o uso de óculos, de lente. No caso do glaucoma, não. Por isso que é sempre bom fazer o acompanhamento certinho no oftalmologista. O glaucoma, ele é o aumento da pressão dentro do olho devido ao acúmulo de líquido. Na imagem a gente pode observar que no olho esquerdo da criança está esbranquiçado, que é esse líquido que está fazendo essa pressão dentro do olho. Glaucoma. O glaucoma pode ser causado pelo aumento da pressão ocular ou pela alteração do fluxo sanguíneo na cabeça do nervo óptico. Glaucoma, fatores de risco. Existem fatores de risco que favorecem o aparecimento da doença, como, por exemplo, idade avançada, hipertensão ocular, miopia elevada, raça negra e hereditariedade. Bom, para identificar o glaucoma, a gente precisa estar realizando alguns exames, que seria oftalmoscopia, tonometria, biomicroscopia, paquimetria, biometria óptica ou ultrassônica e o teste do olhinho. O diagnóstico é preciso ser realizado o exame físico e os exames complementares, que seria a oftalmoscopia, tonometria, biomicroscopia, entre os outros citados anteriormente. Também é fundamental acompanhar a velocidade de crescimento ocular com a biometria óptica ou ultrassônica. O tratamento adequado do glaucoma, ele pode passar pelos colírios, hipotensores oculares, mas ele é essencialmente cirúrgico. Em alguns casos, os pacientes eles vão ter esse acompanhamento, né, com os colírios, mas em outros pode ser a cirurgia isolada. A catarata, ela é uma opacidade do cristalino do olho. Ela existe muito mais em idosos, mas ela também pode aparecer em bebês. Na imagem, a gente pode observar que nos dois olhos existe essa opacidade, que é essa parte branquinha do olho. Catarata. A catarata é uma doença multifatorial que pode ser congênita ou adquirida. A maior causa é o envelhecimento do cristalino e ele é causado pela idade. Catarata. Os fatores de risco são idade, diabetes, beber quantidades excessivas de álcool, exposição excessiva à luz solar, exposição à radiação ionizante, como raio-x e radioterapia para câncer. História familiar de catarata, pressão arterial elevada, obesidade, lesão ocular prévia ou inflamação, cirurgia ocular anterior, uso prolongado de medicamentos corticosteroides e tabagismo. Os exames para estarmos identificando a catarata é a oftalmoscopia, seguida por
Biomacroscopia. O diagnóstico ele é mais preciso com a pupila dilatada. A biomicroscopia fornece mais detalhes sobre as características, localização e extensão da opacidade. O tratamento da catarata é cirúrgico, faz a substituição do cristalino. Em bebês, deve-se fazer nas 6 primeiras semanas de vida até, no máximo, 3 meses de vida do bebê. Quem vai determinar isso vai ser o médico, dependendo da gravidade do caso. Deslocamento da retina. O deslocamento da retina é causado por traumas, diabetes ou distúrbios inflamatórios. As pessoas que têm miopia são mais propensas a ter essa doença. O deslocamento da retina, ela consiste na separação da retina da parede do fundo do olho. Na imagem a gente pode observar essa separação pela setinha que tem. Aí a gente consegue ver a separação da retina do fundo do olho. Deslocamento da retina. Os fatores de risco são alto grau de miopia, cirurgia anterior de catarata, glaucoma, trauma nos olhos, na face ou na cabeça, diabetes compensado, tumores, processos inflamatórios, história familiar da doença, degeneração do vítreo própria do envelhecimento. O deslocamento da retina, o exame realizado é a oftalmoscopia indireta com dilatação pupilar. O diagnóstico pela oftalmoscopia indireta mostra o deslocamento da retina e ele consegue diferenciar tipos de deslocamento em quase todos os casos. O tratamento do deslocamento de retina, ele é cirúrgico. Na cirurgia se faz o fechamento das rupturas retinianas e o tratamento ele se inicia com os exames oftalmológicos e termina com pós-operatório. O coloboma da íris, ele é uma malformação que ocorre na íris. O normal é sempre uma bolinha na íris. Aí na imagem a gente pode observar que nos 2 olhos ocorre essa malformação, que não é uma bolinha. Coloboma. O coloboma pode acontecer devido a uma mutação genética. Ela pode ser hereditária ou não, mas na maioria dos casos ela acontece no período gestacional. Coloboma da íris. Os fatores de risco são cirurgia no olho, condições hereditárias e trauma no olho. Para estarmos identificando o coloboma da íris, devemos realizar o exame de oftalmoscopia direta. No diagnóstico, o médico deverá realizar uma análise do histórico médico da família e o exame físico. O exame físico vai incluir um exame oftalmológico detalhado. E fato, ele pode solicitar uma ressonância magnética do cérebro, dos olhos e dos nervos da região, se houver suspeita de outras condições. O tratamento do coloboma vai depender da localização e da gravidade do caso. Em muitos pacientes vão ser usados apenas os colírios e os exames regularmente no oftalmologista. Óculos de sol vai ajudar a evitar a luz. O óculos de grau e as lentes corretivas vão ajudar também na melhoria da visão. E no caso de coloboma palpebrais, vai ser feita a pequena cirurgia, uma cirurgia simples. A microftalmia, ela consiste numa malformação do globo ocular. Aí na imagem a gente pode observar que às vezes existe um globo ocular pequeno, que é chamado de anoftalmia, ou então até a inexistência do globo ocular. Microftalmia. Microftalmia é uma anomalia que pode ser congênita ou desenvolvida, em que o globo ocular é anormalmente pequeno. É causado por um fator no cromossomo ou também por mutações de genes. Microftalmia. Fatores de risco. As causas que provocam tal condição nem sempre são conhecidas. Pode estar relacionada à variação com o cromossomo ou à mutação de genes. Fatores como exposição ao álcool, drogas, rubéola e talidomida e certos químicos, como fungicidas,
também podem provocar danos nos desenvolvimentos embrionários do olho. Para identificarmos a microftalmia, precisamos estar realizando alguns exames, que seriam eles: a tomografia computadorizada, a ressonância nucleomagnética e a ultrassonografia. O diagnóstico precoce é importante para o tratamento adequado para o bom crescimento da órbita palpebral. O tratamento da microftalmia, ele tem que ser um tratamento adequado para não afetar no tamanho do crânio do bebê e nem do rosto. Vão ser usados conformadores que vão ser trocados frequentemente, acompanhando o crescimento infantil. Após os 5 anos de idade, dependendo do caso, podem ser trocados por próteses oculares e já para lente pleural. LCA stands for Leber's congenital amaurosis. It's a rare form of retinitis pigmentosa, which is a progressive blinding disease. Usually these babies are significantly impaired, and it's devastating because not only is their vision terrible at birth, but it gets progressively worse with age as the cells in the retina die off. A dog born blind with this very same condition. So the puppies that were born blind couldn't see their way around a room, and we tested the possibility of restoring vision in these little puppies by delivering the normal copy of the gene, which is defective. It's called RPE65. And lo and behold, these dogs began to see. And so those results led us to propose to test this same approach for treating blindness in young children. For these individual patients, it's so gratifying to see what they now can do that they could not do before. There are 2 things that I think are really going to be important from this. One, that we'll move forward with this particular disease and get approval for the drug that we've been developing. The other outcome that I think is really important is that this could be a stepping stone for developing a treatment for other blinding diseases. O vídeo apresentado, ele traz uma terapia genética para a síndrome de Leber. Ele traz um estudo que é primeiro feito em cães, né, que também tem essa síndrome, e aí eles fazem essa terapia genética e depois disso muitos cães voltam a enxergar. Depois eles fazem esse experimento em crianças que possuem a síndrome de Leber, que não enxergam, e depois com essa terapia genética elas passam a ver, elas passam a enxergar normal. Sobre a síndrome de Leber. A síndrome de Leber é caracterizada por ser degenerativa hereditária. Além disso, ela provoca alterações na retina, que é o principal tecido que detecta luzes e cores. Além disso, ela pode ter alguns agravamentos, como perda de visão. Considerações finais sobre malformações do sistema oftalmológico. A gestação de uma criança com malformações traz repercussões clínicas, psicológicas e econômicas para a família. No Brasil, a malformação constitui a 2ª maior causa de mortalidade infantil. Podem ser identificadas na gestação, na fase neonatal ou mesmo em um tempo considerável após a concepção. Frente a isso e aos fatos mencionados anteriormente, fica claro a importância de exames, diagnósticos e tratamento das malformações oftalmológicas. Além disso, a enfermagem desempenha um importante papel junto aos pais e responsáveis, em especial na orientação dos cuidados físicos, incentivando-os no sentido de que se responsabilizem pelo cuidado da criança e também na identificação de desvios de cuidados dos pais ou responsáveis, como negligência. Meu nome é Gabriela, eu vou falar um pouquinho sobre cuidados e orientações, né, que o enfermeiro deve ter com os pacientes que sofrem de malformação
congênita, tanto respiratória como oftalmológica. Assim, é nítido que a gente sabe a importância do enfermeiro, né, para o tratamento, para a recuperação e principalmente quando envolve não só um paciente, assim, quando o paciente ele não tem como eu vou te dizer, ele não fala, como é bebê, sabe? Ele não fala, ele ainda não se expressa. Então, assim, a enfermagem ela tem que se colocar em um ambiente que ela possa acalmar, né? O dever da enfermagem é acalmar os pais, os responsáveis, orientar se caso um bebê ou uma mãe tenha que passar por algum tipo de cirurgia, tanto na fase que acabou de nascer ou na fase gestacional, é dever da enfermagem orientar e acalmar e realizar as técnicas, deixar o paciente, a mãe dessa criança, os familiares muito, como eu vou te dizer, muito a respeito das técnicas que vão ser desenvolvidas, a respeito do que vai ser feito, né? Porque quando com bebês é mais difícil, porque a gente não tem que lidar só com o paciente, a gente tem que lidar com os pais, com os responsáveis, né? Então, assim, o nosso objetivo, o nosso dever é, primeiramente, realizar com excelência todas as técnicas, né, de acordo com a equipe médica, né, e também orientar tanto quanto no hospital, se o paciente estiver internado, quanto nos PSF, nas unidades de saúde, porque muitas vezes existem famílias carentes que têm, né, membros de suas famílias com malformação genética, respiratória, oftalmológica, pode ser criança, pode ser adulto, né, pode ser congênita, que já nasceu ou que desenvolveu ao longo da vida. Então, assim, a nossa função é orientar a manter repouso se tiver realizado alguma cirurgia, realizar o pós-operatório tudo certinho. Quando tiver alta, o enfermeiro da unidade de saúde tem que fazer visitas regulares, solicitando mesmo para que esse paciente possa ter uma boa recuperação, né? E se caso não houver que o enfermeiro vê que a família está negligenciando, não tá tendo um bom cuidado com esse paciente, solicitar ajuda, né, do assistente social, solicitar ajuda do psicólogo, psiquiatra. Então, assim, as orientações e as técnicas o que a gente tem que fazer é sempre visando o paciente, sempre visando sua condição física, econômica, psicológica. Então, assim, com os pacientes com má formação congênita, independente se eles passaram por cirurgias ou não, a nossa obrigação, o nosso dever é sempre nos manter assim, manter a família informada sobre possíveis complicações, manter o paciente mesmo mais confortável. E é isso, esse é um dos nossos deveres, né? Um dos principais deveres. Além de realizar a técnica com excelência, um dos principais deveres é ter esse contato mesmo com o paciente e explicar, né? E é isso, uma das principais, passando bem por cima, principais recomendações e orientações da enfermagem é sempre focar no paciente, na sua recuperação e no seu bem-estar físico. Bom, esse foi o nosso trabalho. Aqui estão as nossas referências. Agradecemos pela atenção de todos. Esperamos que tenham gostado e uma boa noite.